Olá, paz seja convosco. E é com grande alegria que iniciamos hoje nossa jornada pela fascinante disciplina da comunicação social. Em um mundo marcado por uma torrente incessante de informações, compreender como nos comunicamos não é apenas uma habilidade, mas uma necessidade fundamental para nossa vida, nosso ministério e nosso testemunho. A comunicação, como veremos, é um campo vasto e multidisciplinar que nos ajuda a decifrar as complexas dinâmicas que moldam nossas interações e a forma como a verdade é transmitida e recebida. Como cristãos, a comunicação tem um significado ainda mais profundo. A palavra de Deus, a Bíblia, é o maior exemplo de comunicação divina para a humanidade. O próprio Deus se revelou a nós por meio da palavra, e essa palavra se fez carne em Jesus Cristo. Portanto, a comunicação não é apenas um processo mecânico, mas uma extensão da nossa própria natureza, criada à imagem e semelhança de um Deus comunicativo. Nosso objetivo nesta aula vai muito além de meramente absorver teorias e conceitos acadêmicos. Buscamos um entendimento que nos capacite a ser comunicadores mais eficazes e, acima de tudo, mais fiéis. Queremos aprender a transmitir a mensagem do Evangelho com clareza, a dialogar com o mundo de forma relevante e a compreender as barreiras que podem distorcer nossa mensagem. Ao estudar a teoria da comunicação, estamos, na verdade, aprimorando nossas ferramentas para cumprir a grande comissão. Vamos analisar os elementos essenciais da comunicação, desvendar as teorias que explicam por que e como as mensagens são recebidas, e entender como o contexto, o código e o receptor influenciam a eficácia de nossa fala, seja no púlpito, em um grupo de estudo bíblico ou em uma conversa casual. Esta aula é um convite para refletirmos sobre a nossa própria comunicação interpessoal, sobre como interagimos com o grupo da igreja e sobre como a nossa fé se expressa na esfera pública. O conhecimento que adquiriremos aqui nos ajudará a não apenas falar, mas a sermos ouvidos, compreendidos e a construir pontes de entendimento em um mundo que muitas vezes parece fragmentado. Que o Espírito Santo nos ilumine neste estudo para que sejamos instrumentos de sua graça, comunicando a esperança que temos em Cristo. O ponto de partida é a compreensão de que a comunicação está no cerne da nossa existência e, por extensão, de nossa experiência de fé. Em um mundo onde a velocidade da informação muitas vezes ofusca a sua profundidade, a teoria da comunicação nos serve como uma bússola inestimável para navegar por esse oceano. Nosso objetivo aqui vai muito além de um simples exercício técnico. Buscamos uma sabedoria que nos torne comunicadores mais sábios e espiritualmente sensíveis. Para isso, mergulharemos nos fundamentos propostos por pioneiros como Shannon e Weaver, que nos ensinaram a ver a comunicação como um processo de transmissão de mensagens, focado na superação do ruído, qualquer interferência que distorce a informação. Para nós, isso é vital. A mensagem do Evangelho deve ser transmitida com a maior clareza possível, sem estática ou confusão. Lascelles, por sua vez, nos provoca a pensar no conteúdo, com sua famosa frase, quem diz o quê, em qual canal para quem com qual efeito. Esse modelo nos ajuda a estruturar nossa pregação e nosso testemunho, garantindo que a essência da boa nova não se perca. Já Denis McQuail, como vimos no nosso material, nos lembra que o processo não termina na transmissão, mas na compreensão mútua da mensagem. Esta é a chave para o nosso trabalho, pois precisamos nos preocupar não apenas com o que falamos, mas com o que é efetivamente recebido. A nossa missão como mensageiros da Boa Nova é semear a palavra de Deus em solo fértil, e para isso, a comunicação eficaz nos ajuda a preparar esse solo. Entender como a mensagem, o canal e até mesmo os ruídos pessoais e culturais afetam a compreensão da verdade é fundamental. Ao final desta jornada, o meu desejo é que cada um de vocês se sinta mais capacitado para usar a sua voz, a sua escrita e as suas ações para glorificar a Deus e edificar o corpo de Cristo, conscientes de que a comunicação é, em sua essência, uma forma poderosa de serviço e adoração. A forma como interagimos se molda de acordo com o número de pessoas e o contexto.
O nosso ponto de partida é a comunicação interpessoal, a base de todos os relacionamentos. É nesse espaço de um para um que praticamos a empatia, a escuta atenta e a expressão genuína. Para nós, como cristãos, essa é a esfera onde o mandamento de amar o próximo é mais visivelmente praticado. É em um diálogo com o vizinho, ou em uma conversa edificante com o irmão na fé, que o testemunho se torna mais pessoal e a vida de Cristo se manifesta de forma mais tangível e autêntica. Avançando, temos a comunicação em grupo, que é o que vivenciamos na igreja, nos pequenos grupos e nas reuniões de liderança. Aqui, a habilidade de discutir ideias de forma construtiva, resolver problemas com sabedoria e tomar decisões de forma democrática e inclusiva é vital para a saúde do corpo de Cristo. Pensem nos apóstolos e nas primeiras comunidades. A coesão deles dependia diretamente da eficácia de sua comunicação em grupo, da capacidade de ouvir uns aos outros e de chegar a um consenso guiado pelo Espírito Santo. Por fim, a comunicação massiva nos coloca diante do imenso desafio de alcançar o mundo. Seja por meio da rádio, da televisão, ou em nossos dias, das redes sociais e do streaming, a mensagem do Evangelho pode ser disseminada para milhões de pessoas em diferentes culturas e realidades. Entender as particularidades de cada uma dessas formas de interação nos capacita a adaptar a mensagem, garantindo que ela seja relevante, acessível e compreensível. No entanto, o desafio é comunicar a verdade eterna de Cristo sem comprometer a sua essência. O nosso papel é sermos faróis, utilizando cada plataforma como um canal para a glória de Deus e para o avanço do seu reino. A base de qualquer estudo sobre comunicação reside em seus elementos fundamentais. Vamos imaginá-los como os alicerces de uma construção, cada um com sua função vital para a edificação de uma mensagem. O emissor é a fonte, aquele que não apenas fala, mas codifica a mensagem com intenção. Em nossa vida de fé, o emissor pode ser o pastor no púlpito, o professor em uma sala de aula, ou o amigo compartilhando seu testemunho em um café. É nossa responsabilidade, como emissários de Cristo, sermos vasos transparentes. O receptor é o destinatário, o indivíduo que decodifica e interpreta a mensagem. Sua compreensão não é passiva. Ela é moldada por suas próprias experiências, cultura e contexto. Por isso, um bom comunicador cristão deve ser também um bom ouvinte, buscando entender a realidade do receptor para que a palavra seja relevante e acessível. A mensagem é o conteúdo transmitido, seja em palavras, gestos ou imagens, e para nós, ela é a verdade do Evangelho, a boa nova de salvação. O canal é o meio pelo qual a mensagem viaja, como o ar em uma conversa, um e-mail ou uma publicação na internet. A escolha do canal é estratégica, pois o meio também influencia a forma como a mensagem é recebida. O código é o sistema de símbolos compartilhado, como o idioma que usamos. Para que a mensagem seja compreendida, precisamos falar na língua do receptor, usando uma linguagem que ressoe com seu coração sem comprometer a verdade. Por fim, o referente é a realidade ou o conceito a que a mensagem se refere. Na nossa pregação, o referente é a verdade bíblica, e a clareza desse referente é crucial. Ao dominar esses elementos, podemos diagnosticar falhas e garantir que a palavra de Deus não se perca no processo, sendo transmitida com a pureza e a integridade desejadas. O processo de comunicação não é uma via de mão única, mas uma interação dinâmica. O feedback é o retorno essencial que o receptor oferece ao emissor, e é vital para que a comunicação seja bem-sucedida. Pensem nele como um termômetro espiritual, medindo o quão bem a mensagem divina foi compreendida. Em uma conversa, o feedback é a resposta verbal. No púlpito, é a atenção e a participação da igreja. Um bom comunicador cristão não apenas transmite, mas busca ativamente esse retorno para ajustar seu discurso, garantindo que a semente da palavra esteja sendo semeada em solo fértil. Por outro lado, o ruído é qualquer interferência que distorce a mensagem, e pode se manifestar de diversas formas. Ele pode ser físico, como uma estática na transmissão de um culto online ou uma distração no ambiente da igreja. Pode ser psicológico, causado por preconceitos, experiências passadas ou até mesmo o estado emocional do receptor.
E, crucialmente para nós, pode ser semântico, onde o significado das palavras não é o mesmo para o emissor e o receptor, ou cultural, onde o desconhecimento de fatores históricos gera interpretações errôneas. O exemplo bíblico de Levítico, que nos foi apresentado, nos lembra que a falta de compreensão do contexto original pode ser um grande ruído, levando a uma aplicação inadequada da Escritura. O nosso papel, como comunicadores cristãos, é ser proativos. Devemos trabalhar para minimizar esses ruídos, seja por meio de uma linguagem clara e acessível, por um conhecimento aprofundado do nosso público, ou, acima de tudo, por uma oração sincera, para que a mensagem divina supere todas as barreiras humanas. Que a nossa comunicação seja um canal límpido, permitindo que a graça de Deus flua sem impedimentos. Começamos com a teoria da informação, que nos ensina a pensar na comunicação como um processo técnico, focado na clareza e na redução da incerteza. Para o mensageiro do Evangelho, isso significa que a nossa primeira responsabilidade é garantir que a mensagem de salvação seja transmitida de forma tão clara que não haja margem para distorção. A credibilidade da nossa mensagem aumenta à medida que diminuímos os ruídos que podem atrapalhar a compreensão. Já a teoria da persuasão, com seus expoentes como Aristóteles e o contemporâneo Cialdini, nos mostra que a comunicação não é apenas sobre a informação, mas sobre a influência. A pregação do Evangelho não é apenas uma transmissão de dados, mas um convite à mudança de vida. Cialdini nos lembra que a persuasão se baseia em princípios como a reciprocidade, o compromisso e a coerência. O apóstolo Paulo foi um mestre da persuasão, adaptando sua linguagem para gregos e judeus a fim de alcançar o coração de seus ouvintes. Entender esses princípios nos capacita a apresentar a verdade de forma a tocar a mente e o coração das pessoas, levando-as a se renderem a Cristo. A teoria dos sistemas, com as contribuições de Luhmann, nos desafia a ver a comunicação não como atos isolados, mas como um sistema complexo e dinâmico, que se adapta e se autorregula. Pensem na igreja como um sistema de comunicação vivo, onde cada interação, cada culto, cada conversa e cada louvor contribuem para o seu propósito e sentido. A comunicação é, de fato, o sistema operacional que permite que o corpo de Cristo funcione. Isso nos leva a uma profunda e necessária reflexão. Somos nós, como uma comunidade de fé, um sistema de comunicação saudável, que se adapta e gera sentido continuamente para os de dentro e os de fora. A saúde de nossa comunidade depende da clareza e da fluidez com que a palavra de Deus e o amor de Cristo são comunicados internamente. Em contraste, a teoria crítica, associada à escola de Frankfurt, nos adverte sobre os perigos do poder e da dominação na comunicação. Ela nos força a questionar: a nossa comunicação está sendo usada para edificar e libertar, ou para oprimir e manipular? O Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem de libertação do pecado e das estruturas de morte, e a nossa comunicação cristã deve ser um reflexo disso. Somos chamados a denunciar as narrativas que alienam e promovem uma cultura de consumo passiva, um eco da voz profética de Cristo. A teoria crítica nos convoca, portanto, a uma vigilância constante, garantindo que a nossa comunicação não se torne uma ferramenta de manipulação, mas de justiça social e proclamação da verdade que liberta. Passando para as abordagens mais atuais, a teoria da semiótica nos lembra que a comunicação vai muito além das palavras. Ela é um universo de signos, ícones e símbolos, um campo estudado por pensadores como Pei e Saussure. A cruz, a pomba, o peixe e a água do batismo são símbolos poderosos para o cristão. Entender a semiótica nos capacita a usar essas imagens e símbolos de forma eficaz, sabendo que algo que representa alguma outra coisa para alguém em algum aspecto ou capacidade. O nosso ministério, a nossa liturgia e a nossa arte são carregados de significado simbólico, e a compreensão desses signos nos ajuda a comunicar verdades teológicas profundas de maneira visual e memorável. Em seguida, a teoria da comunicação intercultural nos força a sair da nossa bolha.
Edward T. Hall nos ensinou sobre o conceito de prosêmica, o uso do espaço pessoal, e como a cultura afeta a nossa percepção e nossos comportamentos. Para a Igreja Global, que hoje alcança todas as nações, entender as nuances culturais é crucial para evitar mal-entendidos e garantir que a mensagem de Cristo seja compreendida de forma relevante e respeitosa em cada contexto. O apóstolo Paulo, mais uma vez, serve de exemplo, tornando-se tudo para todos a fim de, por todos os meios, salvar alguns. Sua estratégia foi fundamentalmente intercultural, adaptando sua linguagem e sua abordagem para gregos e judeus sem comprometer a essência do Evangelho. A mensagem de Cristo não muda, mas a forma como a comunicamos deve ser sensível e adaptável ao contexto cultural. A era digital transformou radicalmente a forma como nos comunicamos, e duas teorias se destacam nesse novo cenário. A primeira é a teoria da comunicação participativa, de Manuel Castells, que reflete a realidade das redes sociais, onde o público não é mais um mero receptor passivo, mas um produtor ativo de conteúdo. Essa dinâmica desafia a comunicação eclesiástica mais tradicional, que muitas vezes flui em sentido único, do púlpito para a igreja. A lição para a igreja de hoje é a necessidade urgente de encorajar a participação, o diálogo e a cocriação dentro de nossas comunidades. O púlpito pode dar lugar a um espaço de conversa mais horizontal, onde todos contribuem com suas experiências, testemunhos e perspectivas, construindo um corpo de Cristo mais interativo e engajado. Em seguida, a teoria da comunicação digital de Marshall McLuhan nos presenteou com a célebre frase: "O meio é a mensagem". Isso nos lembra que a plataforma que usamos para comunicar o Evangelho é tão importante quanto o próprio conteúdo. A forma como utilizamos a internet, o rádio, os podcasts ou a televisão molda a maneira como a mensagem é percebida e compreendida. McLuhan nos adverte que o próprio meio influencia nossa percepção da realidade. A igreja deve estar atenta a isso, usando as novas mídias de forma estratégica e, acima de tudo, ética, garantindo que o meio escolhido glorifique a Deus e não desvirtue a essência e a integridade do Evangelho. O desafio é usar a tecnologia para conectar pessoas e edificar o reino, sem cair na tentação da superficialidade. As teorias da interpretação e compreensão são abordagens fundamentais que se concentram na atribuição de significado às mensagens recebidas e na construção do entendimento entre os comunicadores. Duas das principais teorias exploradas neste contexto são a hermenêutica e a análise do discurso. A hermenêutica é uma disciplina filosófica que se dedica à interpretação de textos, incluindo os religiosos, literários e filosóficos. Sua origem remonta à Grécia Antiga. O cerne da hermenêutica é explorar os princípios e métodos que guiam a compreensão de textos e discursos. Uma de suas questões centrais é a natureza da interpretação, que envolve não apenas as palavras em si, mas também o papel do leitor, o autor, os contextos histórico e cultural na atribuição de significado. A hermenêutica busca desvendar as intenções por trás das palavras, reconhecendo a complexidade e a subjetividade inerentes a qualquer ato interpretativo. Em essência, ela nos ensina que a compreensão de uma mensagem vai além da leitura literal, exigindo uma imersão no universo do texto para captar suas camadas mais profundas de sentido. A análise do discurso, por sua vez, é uma abordagem interdisciplinar que investiga como o poder e a ideologia são construídos e reproduzidos através da linguagem. A teoria examina os padrões linguísticos, as estruturas narrativas e os discursos sociais presentes nos textos e nas interações comunicativas. Um dos principais teóricos mencionados, Michel Foucault, examinou como o poder é exercido através da linguagem e da representação. Foucault afirmava que o poder não é algo que se possa possuir, mas sim algo que se exerce e se propaga nas relações sociais. Assim, a análise do discurso busca desvendar as relações de poder e os discursos dominantes que moldam a compreensão e a representação de questões sociais, políticas e culturais, desafiando narrativas hegemônicas para promover uma compreensão mais crítica e inclusiva.
Ambas as teorias, a hermenêutica e a análise do discurso, são essenciais para aprimorar nossa capacidade de interpretar e compreender as mensagens que encontramos no dia a dia. Elas nos mostram que a comunicação é um processo complexo, onde o significado é construído não apenas pelo emissor, mas também pela interpretação ativa do receptor, influenciada por uma variedade de fatores, desde o contexto cultural até as estruturas de poder subjacentes à linguagem. Por fim, chegamos à teoria da recepção e audiência, que nos traz uma lição fundamental de humildade. Ela nos lembra que, uma vez que a mensagem é enviada, a sua interpretação não está mais sob nosso controle total. Umberto Eco, um de seus expoentes, nos ensina que o significado de um texto não é fixo. Ele é ativamente construído pelo leitor, dependendo de seu contexto e de suas experiências individuais. Isso é um lembrete poderoso para o pregador, o professor e o evangelista. A mesma mensagem de salvação pode ser recebida e compreendida de maneira única por cada pessoa. A forma como a palavra ressoa em um jovem é diferente de como ecoa em um idoso. A realidade socioeconômica e a bagagem cultural de cada um atuam como filtros que moldam a interpretação. A teoria da recepção nos convida a sermos comunicadores mais sensíveis e menos dogmáticos em nossa abordagem. O nosso foco deve se mover do eu, que fala para o outro que ouve. Em vez de nos preocuparmos apenas com o que queremos dizer, devemos nos esforçar para entender o mundo do receptor, a sua linguagem, os seus preconceitos e as suas alegrias. O nosso objetivo é que a mensagem de Cristo ressoe profundamente em seu coração, não como uma imposição, mas como uma verdade que faz sentido em sua própria jornada. É por meio da humildade em ouvir que nos tornamos mais eficazes em comunicar a verdade que liberta. Chegamos ao final desta jornada pelo vasto campo da comunicação social, e a principal lição que levamos é que a comunicação não é um ato trivial. Ela é o tecido que conecta nossas vidas, nossas comunidades, e, fundamentalmente, nossa fé. Vimos que a comunicação não se resume a apenas falar, mas a uma complexa dança entre emissor, mensagem, canal, receptor e os inúmeros ruídos que podem surgir. Exploramos desde as teorias que se preocupam com a clareza da informação até aquelas que desvendam como o poder e a cultura moldam a nossa fala. A partir de agora, não podemos mais olhar para uma conversa, um sermão ou uma postagem nas redes sociais da mesma maneira. O conhecimento que adquirimos nos capacita a ser mais intencionais em cada palavra que proferimos e em cada gesto que fazemos. Vimos que a comunicação, na sua essência, reflete o nosso ser. Se quisermos ser comunicadores eficazes do Evangelho, precisamos ser homens e mulheres de integridade, cujas vidas se alinham com a mensagem que pregamos. O nosso testemunho mais poderoso é a nossa própria existência, uma carta de Cristo lida por todos. O desafio é aplicar essa sabedoria em nosso dia a dia. Que possamos ser comunicadores que constroem pontes, não muros, que buscam a compreensão, não a dominação, que semeiam a verdade em amor e paciência, respeitando o contexto de cada ouvinte. Que sejamos sensíveis aos ruídos que podem atrapalhar a mensagem e que estejamos sempre prontos a ouvir, antes de falar. A comunicação eficaz é uma ferramenta para o serviço, para a reconciliação e para a proclamação da Boa Nova. Que usemos as nossas vozes para dar voz aos que não a têm, para consolar os aflitos e para levar a luz de Cristo a todos os cantos do mundo. Que a nossa vida seja um sermão vivo e que a nossa comunicação seja um canal límpido da graça de Deus. Oremos. Pai Celestial, neste momento de conclusão, elevamos nossos corações a Ti em profunda gratidão. Agradecemos-Te por nos teres criado como seres comunicativos, à Tua imagem e semelhança. Tu és o grande comunicador, que nos revelaste a verdade por meio da Tua palavra e, de forma suprema, em Jesus Cristo, a palavra que se fez carne. Senhor, pedimos que a sabedoria que adquirimos neste estudo de comunicação social não seja apenas conhecimento intelectual, mas que se transforme em prática diária. Capacita-nos, com a ajuda do Teu Santo Espírito, a sermos comunicadores de esperança e de amor. Que a nossa linguagem seja sempre temperada com graça, que a nossa escuta seja atenta e que a nossa presença seja um sinal do Teu reino. Perdoa-nos, Senhor,
pelas vezes em que usamos a nossa voz para ferir, para julgar ou para espalhar discórdia. Purifica os nossos lábios e os nossos corações, para que sejamos instrumentos de paz. Ajuda-nos a entender que a nossa mensagem não se resume apenas a palavras, mas a toda a nossa vida. Que a nossa comunicação seja um reflexo do caráter de Jesus, marcada pela humildade, pela compaixão e pela verdade. Que possamos usar cada canal de comunicação que nos foi dado, seja ele uma conversa face a face ou as plataformas digitais, para levar o teu evangelho a todos os cantos do mundo. Que a tua mensagem de salvação supere todos os ruídos e barreiras, e encontre morada nos corações que te buscam. Entregamos a ti a nossa capacidade de comunicar, para que tu a uses para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.